Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. O nosso convidado, ele é jornalista, técnico em produção audiovisual, pós-graduado em gestão cultural e também escritor. Ele é autor de alguns livros, como Anseios, Sobre Amores, Mágoas e Passagens, e Triste História do Fim do Mundo. E também o último lançamento, que inclusive quem está nos assistindo, além de estar nos escutando, está vendo um banner ali atrás, Todas as Cores do Mundo. Vou falar hoje com o Vitor Félix. Tudo bem, meu amigo? Como que você está? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Tenho certeza. E vai ser uma conversa bem colorida, né? Quando eu vi a capa do seu livro, eu já tinha visto pela sua foto do WhatsApp, né? A gente trocou uma ideia, você está segurando o livro e dá para perceber, além do banner, aí no seu quarto, né? Do meu lado esquerdo, mas do seu lado direito, a gente também tem algumas imagens, vários espectros de cores. A gente vai falar bastante sobre o seu último livro e qualquer relação, quais são todas as cores do mundo. Mas, enfim, antes de a gente chegar no seu lançamento especificamente, eu queria abordar um pouco, Vitor, sobre, mais assim, além de escritor, você tem uma carreira como, né, jornalista, a parte de audiovisual também, como que tudo isso se entrelaça, né? A parte das artes, da criação. Bom, desde muito novo, assim, quando eu era criança, o meu negócio era desenhar. A atividade, né, a brincadeira que eu gostava mais de fazer era desenhar. Dá para ver que eu gosto de alguns desenhos ali. Mas é bem nesse sentido, assim, de ter essa pulsão criativa, sabe? Desde muito novo, e na infância era muito focado realmente no desenho. Depois, principalmente depois quando eu comecei eu já gostava de escrever algumas coisinhas também, né? Porque eu inventava muita história, eu assisti muito desenho animado, né? Sim. Então eu assistia Sakura Card Captors, Digimon, Meninas Superpoderosas, e daí sabe, enfim, todos esses desenhos dos anos 90, 2000, eu assisti todos, e eu gostava muito de criar meus próprios personagens, inventar minhas próprias histórias, e criar meus universos paralelos, né? Sim. E aí eu gostava muito de desenhar, então eu desenhava muito aquilo que eu assistia, e também os personagens que eu inventava. E aí, com o tempo, eu comecei também a escrever as histórias que eu inventava, né? Mas era assim, uma coisa bem, tipo, um parágrafo ali, uma coisinha, um acontecimentozinho básico, e era tudo muito para mim, né? Não era nada pensando em, sei lá, uma carreira, uma profissão, né? E, enfim. Mas aí depois, principalmente depois quando eu conheci Harry Potter, quando eu comecei a ler Harry Potter, essa coisa de escrever as histórias, eu ainda tinha essa coisa de inventar a história, então eu usava Harry Potter como referência para inventar as minhas próprias histórias, meu próprio universo de magia, meu próprio, né, meus próprios mundos, e aí eu escrevia, ganhava a agenda do meu pai do trabalho, né, e aí eu escrevia lá, passava horas lá escrevendo, inventando coisa, inventando animais, tudo essa coisa bem de criar coisas, né, e aí eu passava muito tempo fazendo isso, escrevendo. E na adolescência, eu comecei a escrever muito mais que desenhar. E aí comecei a pensar, putz, o que eu vou fazer, que profissão que eu vou seguir, que carreira que eu vou ter e tal. E aí eu pensei, eu acho que um caminho que eu consigo ter, um meio termo entre escrita e a imagem, é o audiovisual. Então eu vou estudar cinema, eu vou tentar trabalhar com imagem, né, contar histórias por meio de imagens, né, uma forma de unir esses dois universos. E então foi meio que nesse caminho, foi por isso que eu segui o audiovisual. Fiquei toda a minha adolescência, né, dos 15 até entrar realmente, entrar nessa fase de fazer vestibular e tudo mais, sempre muito focado em audiovisual, em fazer cinema. Daí eu fiz 2 anos de cursinho, sempre com isso na cabeça, aí depois eu fiz curso técnico de audiovisual, e aí no curso técnico que eu fui ter um contato muito mais direto com esse universo mesmo, né, de produção, set, e eu vi quão difícil que sabe, é muito, muito complexo, envolve muitos fatores, você depende de muitas pessoas para fazer uma produção, então essas coisas meio que desanimaram, não gostava. Isso que eu ia perguntar, meio que quebrou, meio que te frustrou um pouco, quebrou essa expectativa, esse mundo ideal que você imaginou da profissão. Porque a gente sonha muito alto, né, e naturalmente, quando você é adolescente, você sonha muito alto, você quer
alçar grandes voos, e aí, de repente, o mundo real começa a bater na sua cara, e aí você fala, não vai ser exatamente da forma como eu planejava, vou ter que buscar alternativas, né? E aí, mas isso aconteceu de uma forma bem natural, não foi frustração, sabe? Tipo, quando eu já tinha começado a escrever um livro antes, né? Antes de entrar na faculdade. Já estava escrevendo aliás, com 18 anos eu comecei a escrever um livro, nesse bem de fantasia, bem mágico e tudo mais, mas que eu ainda não tinha gostado muito, então nunca levei para frente. Então eu já tinha ali essa vontade, acho que eu vou essas histórias que eu inventava quando eu era pequeno, antes de torná-las filmes, eu vou lançar o livro primeiro. Na adolescência eu queria fazer logo o filme. Aí depois eu pensei, não, eu vou fazer primeiro o livro, e aí depois eu vou evoluindo para o filme. E aí depois, é um processo que não foi muito linear, sabe? Não tem um começo, voltou. Mas aí depois, né, depois de estar nessa experiência, uma proximidade com o audiovisual, aí eu vi, não, eu acho que se eu for pelo caminho da literatura, eu vou conseguir ser mais rápido na produção, sabe? Eu vou conseguir entregar o material final, o produto final muito mais rápido. Porque é muito mais fácil, né? O processo de escrita de um livro é você e você mesmo, depois você vai ter um editor, um revisor e tal. Sim. Mas é isso, sabe? Tipo, você não envolve uma equipe de centenas de pessoas, envolve um orçamento gigantesco, e, sabe? Muito mais viável, né? Fácil, muito mais... Muito mais viável mesmo. Então, está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Vou conseguir chegar mais rápido onde eu quero. E aí foi muito pensando nisso, assim, de como eu já tinha esse gosto pela escrita, já era uma coisa que me elogiava bastante, né? No primeiro estágio que eu fiz, eu ainda não estava na faculdade, eu consegui estágio em redação, né, na redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fui trabalhar na redação, né, fazendo matéria lá para o site, para o jornal lá, para o Diário Oficial. E eu era elogiado, meu texto era elogiado, sabe? Pô, que legal. Então, alguma coisa que eu estou fazendo direito, eu acho que eu posso expandir isso melhor. E aí foi aí que eu decidi começar a estudar jornalismo. Ainda estava na faculdade, então eu entrei na faculdade de jornalismo, e a partir daí as coisas foram se caminhando, e aí eu fui guiando, né, paralelamente o trabalho como escritor e o trabalho como jornalista. Então, o jornalismo veio depois, né? Veio depois. Ah, tá. Isso. Legal. E nesse meio, né, do caminho ali, né, trabalho profissional, seus livros começaram a ser desenvolvidos e tudo mais, como que ficava, assim, essa divisão? Porque tem que estudar, tem que trabalhar, tem que escrever, e por mais que a gente está falando de jornalismo, o jornalismo tem, naturalmente, muita parte escrita, a parte do audiovisual tem muita criação, que ajuda também no processo inspiracional para um livro, imagino. Como que se misturou tudo ali no momento, assim? É muito desafiador, assim. Eu estou passando por um momento extremamente desafiador nesse sentido, porque eu estou trabalhando agora numa agência e a agência de marketing, assim? A agência é assessoria de imprensa, no caso. Ah, tá. E aí o trabalho que a gente está fazendo está sendo bem intenso e está reduzindo um pouco o tempo livre que eu tenho para poder cuidar dos meus livros, né? Sim. Mas, enfim... Dá uma angústia, né? A gente quer escrever o dia inteiro e não pode, né? Mas é meio que...
é um barco que você entra já sabendo que vai ser assim, sabe? Não tem... É porque quando viver exclusivamente de literatura, ela é um processo que é muito mais difícil. Algumas pessoas talvez tenham alguns acessos mais fáceis, tiveram talvez algumas oportunidades que eu não tive, ou que eu não soube aproveitar no momento que eu pude. Então, eu sei que o que eu tenho agora é o que dá para fazer, sabe? Então, não vai dar para produzir um livro novo para o ano que vem, tá ótimo. Sim. Fazer o quê? Sim. Gostaria de ver, entendendo, né, esse momento, acho que até ajuda, tipo assim, pô, não dá agora, mas vamos com calma, vamos devagarzinho. Isso. É momento, é algo... Momentos, momento, né? Tem momentos que eu fico, por exemplo, Todas as Cores do Mundo, eu escrevi muita coisa de Todas as Cores do Mundo, no momento em que eu estava sem trabalho. Então, eu tinha tempo livre para poder passar a tarde inteira escrevendo, né, revisando e tudo mais. Depois, quando eu tinha finalizado e eu fui fazendo toda a parte de revisão, aí eu já estava trabalhando, então eu tinha que conciliar. Então, eu tinha que separar um período da minha agenda para poder cuidar disso, separava sábado, às vezes até o domingo. Eu evito um pouco fazer isso de domingo, mas separar alguma data ali para poder mexer nisso, para escrever alguma coisa. Você vai encontrando seus caminhos. Acho que o importante é você não perder de vista, sabe? Não guardar na gaveta e esquecer demais. Não desistir, de fato. Não desistir, Tem que estar sempre consciente que o trabalho está lá para ser feito, e ir encontrando as brechas, e sabendo se respeitar também, sabe? Porque tem às vezes, dependendo da carga de trabalho que você teve no dia, ao longo do dia, quando acaba o expediente, você não consegue escrever e ler uma palavra sequer. Eu sei bem, porque a questão não é só ter tempo, né? É você conseguir, naquele tempo que você tem disponível, criar, né? Porque eu imagino, você trabalha com assessoria de imprensa, então imagino muito release, textos, entrevistas, e é um texto técnico. Às vezes o texto técnico até sai, mas um texto, né, de uma ficção criativa diferente. Particularmente, eu prefiro empurrar um pouquinho minhas atividades ao longo do dia e escrever pela manhãzinha, no começo da manhã, porque pelo menos para mim a mente está livre, ainda não tem e-mail, não tem mensagem de WhatsApp, não tem aquela confusão toda de trabalho. Então é um momento que eu achei, porque no fim do dia eu também tenho um tempo, mas quero ver uma televisão, quero descansar, a cabeça não vai funcionar da mesma forma, né? Cada um tem que encontrar ali o momento, sabe? Exato. De manhã eu já faço atividade física, então eu já não consigo trabalhar de manhã. Então, tem que encontrar outras brechas, sabe? Mas é muito isso, você tem que ter muita paciência consigo mesmo, tem que ter muito... Não pode ficar se apressando, também não pode se estimular, se colocando mais trabalho do que você está aguentando naquele dia, naquela semana, sabe? Tem que saber respeitar. E entender que, cada autor tem muito o seu processo, assim. Tem autores que conseguem manter um ritmo de produção muito maior, e tem aqueles que não, e é isso, sabe? Eu sou super jovem, né, tenho 31, tenho 4 livros publicados. Para algumas pessoas isso é um absurdo, mas é impensável, né? Não conseguiria fazer a mesma coisa. Tem gente que tem muito mais do que eu. Então, assim... Que é um ponto porque autor independente, né, ele costuma, né, não só independente, mas principalmente independente, ele faz o próprio marketing, ele se divulga, e dependendo da época, do momento, da condição de vida que ele tem, ele consegue estar todo dia, todo momento escrevendo, a cada 2 meses está lançando um livro. Então, mas na realidade do mundo. E tem um ponto também que eu, de certa forma, demorei a entender, que se viver da literatura, da escrita, não é somente livros publicados. Então, quando você trabalha numa assessoria de imprensa, ou qualquer outro negócio, ele pode estar envolvido também com literatura, seja projetos culturais, seja para empresas e plataformas que trabalham, de certa forma, editoras com literatura, então dá para estar no meio ali que te ajuda a ter um contato próximo, né? Então, não que escrever não seja tão importante assim, mas é uma das atividades que a gente pode, né, desenvolver esse meio literário como um todo, né? Então, tem muitas opções, né? Sim, eu teve até um material recente que eu produzi para o trabalho que era bem sobre isso, né? Que às vezes você quer, se você quer alcançar algum objetivo no seu profissional, talvez aquele objetivo principal que você tem, talvez não seja o caminho mais fácil no primeiro momento. Você vai precisar de algum atalho. E você buscar esses atalhos, né, ou
rotas alternativas, não sei nem atalho, mas rotas alternativas, Uhum. não quer dizer que você vai abrir mão do seu sonho principal, da sua vocação, sabe? Sim. Você vai estar ali no mesmo caminho, só que você vai ter que chegar e se aproximar de por uma outra rota, por um outro caminho, e é válido também, sabe? Isso, Sim. o importante é que você faça as coisas, chegue em casa, bote essa cabeça no travesseiro e durma em paz, sabendo que você está fazendo o seu melhor, sabe? Então, assim, Aquele sentimento de dever cumprido. Para aquele dia, né? isso, Fez o possível, o suficiente ali, né? sim. Eu mesmo, eu trabalhei, tenho todo esse trabalho com da literatura e tudo mais, né? Hoje eu trabalho em agência, mas até pouco tempo atrás estava fazendo freela para revista de arquitetura. Aí anteriormente também trabalhei em site de arquitetura, depois antes televisão, sabe? Eu passei por todas as áreas. Eu só não fiz publicidade, de resto fiz tudo que tem na comunicação. Sim. Então, e todas essas coisas foram trazendo bagagem, foram trazendo oportunidades, histórias, referências. Então, tudo isso vai construindo muito e aí, de alguma forma, consciente ou inconsciente, isso também vai se refletindo no meu trabalho como escritor. Sim. Então, assim, tudo é válido, e de certa forma eu também acabo fazendo com que eu exerça a minha função de escrever. Sim. Estar ali, tem a prática semanal, se não for diária, pelo menos semanal, de escrever e ter texto. O meu trabalho depende muito do que eu escrevo, então isso já é um grande suporte. Sim, você mantém sempre próximo da escrita, né? Você não perde esse tato nessa a técnica. Isso. E bom, Vitor, você falou de 4 livros, você tem 4 livros publicados, né? Fale um pouquinho, assim, a ordem deles, qual foi o primeiro, sobre o que eles falam. O primeiro foi Anseios, né, que eu lancei em 2016. Eu comecei a escrever, estava entrando na faculdade, então comecei a escrever em 2013, acho que foi 2013, e aí é um livro que fala muito sobre, é um romance bem adolescente, que fala sobre um menino muito retraído, muito fechado, que se apaixona pela a coleguinha de escola dele, e só que ela gosta de outro cara, e ele fica morrendo de ciúmes, e todo esse sentimento negativo faz ele viver uma série de experiências sobrenaturais aí que vão fazer ele se questionar sobre os limites entre o certo e o errado, até que ponto as atitudes e os desejos dele, os anseios dele afetam as pessoas à volta dele. Então, ele é bem uma leve operaçãozinha, assim, mas é um livro que eu acho que é bem interessante, que eu gosto bastante. Legal. Depois dele, isso foi bem eu lancei, estava no segundo ano da faculdade. Depois eu demorei bastante para publicar outra coisa, porque eu entrei num período bem delicado, assim, na minha vida pessoal. Houve essa transição da minha vida de quando que eu lancei Anseios antes de me assumir homossexual. Aí depois eu me assumi, minha vida mudou em vários aspectos, né? E aí isso afetou também a minha produção. Aí depois, o segundo livro que eu lancei já era um livro de poesia, né, sobre amores, mágoas e passagens, que foi um livro que eu escrevi já, onde eu já estava mais aberto com a minha sexualidade, já estava mais resolvido isso internamente na família e amigos, então eu já tinha uma coragem de falar sobre assuntos que eu não tive coragem de falar em Anseios. Então, tudo muito mais, enquanto o Anseios muito retraído, né, eu falo de experiências pessoais de uma forma muito camuflada e de forma muito discreta, em Sobre Amores, Mágoas e Passagens eu escancaro tudo, né? Então, eu falo das minhas relações amorosas de uma forma muito mais aberta, e então já é um outro momento. Depois eu publiquei, isso já foi em 2020, em dezembro de 2020. Em 2021, eu publiquei um livro que eu escrevi antes dele, antes do segundo. Sim. História do Fim do Mundo. Triste História do Fim do Mundo também, eu já estava nesse processo, já tinha passado por esse processo de me assumir e tudo mais. Então, quando eu fui escrever, eu já estava num momento também onde eu tinha mais coragem de falar de assuntos mais delicados. Só que eu demorei ele um pouquinho para escrever, para finalizar a escrita, porque quando a ideia surgiu, eu já sabia que eu ia escrever um livro sobre morte. E já tinha toda a ideia do livro. Só que eu ainda não tinha bagagem para falar sobre morte. Então, eu engavetei o livro, e esqueci o livro, e aí eu fui viver minha vida, a vida foi acontecendo, o mundo pesou sobre meus ombros. Aí eu comecei a ter problema com a ideação suicida, e aí quando eu entrei em terapia, comecei a me curar e tudo mais, aí depois de passar por todo esse processo, né, de entrar no buraco e sair do buraco, aí eu fui reler o livro e falei, tá, agora eu tenho alguma coisa para falar de morte. Aí, então é um livro que fala muito, ele traz esses 13 personagens, né,
13 protagonistas, que são os últimos sobreviventes na Terra, né? Então, são 13, uma família de 13 pessoas, a mãe e os 12 filhos, todo mundo morreu, só sobrou eles, e eles sabem que eles vão morrer também, então, enquanto eles esperam pela morte, eles estão ali tendo que lidar com seus conflitos, suas angústias, suas relações, né? Então, é um livro que está muito focado bem nessa questão do luto e da pulsão de vida, pulsão de morte, como essas coisas todas se relacionam, né? Então, eu tentei fazer com que cada personagem encare a morte de uma forma, para que a gente consiga, né, de uma forma mais ampla ali, ter uma reflexão mais interessante sobre a morte, naturalizando a morte também. Sim. Ela faz parte mesmo, e acho que evitar pensar sobre a morte não ajuda muito, pensar sobre a morte é o que vai dar um pouco de base para a gente em algumas coisas, né? Sim. E aí depois disso veio Todas as Cores do Mundo. Todas as Cores do Mundo é um livro que eu já queria muito falar, como meu segundo livro, né, o livro de poesia, falava muito sobre minhas experiências amorosas, né, minhas relações amorosas. Tinha muita vontade de fazer poesia sobre outros assuntos também. E na pandemia, eu tive essa experiência de começar a praticar yoga, e eu comecei a pesquisar também algumas coisas sobre Tantra. E aí eu fui ler um livro sobre Tantra, e aí eu tinha ali todas as explicações sobre os chakras, né, sobre os 7 chakras. Cada chakra é associado a uma cor. E aí beleza, né, eu li e tal, eu gostei bastante, entendi algumas coisas, né, conheci muita coisa que eu não conhecia absolutamente nada. Tinha até um pouco de preconceito com esse assunto, né, mas eu aprendi bastante, eu gostei bastante do assunto. E aí eu comecei a levar essas reflexões para a minha vida, e aí quando eu fui pensar nesse livro, eu falei, então acho que seria legal se eu usasse os chakras como ponto de partida para que eu consiga ir escrevendo poemas sobre assuntos variados, né, porque o chakra vermelho fala sobre o contato com a terra, então, o contato com o mundo físico, com o mundo material, o corpo. Então, isso é um viés, é uma percepção. O chakra verde, por exemplo, já é do respirar, das trocas, né? Então, que é o chakra que está aqui, é o chakra do coração. Então, ele lida muito com os afetos e tudo mais. O chakra índigo, que é o chakra índigo, é da testa, que é ligado aos pensamentos, então, ao campo das ideias. Então, cada chakra, cada cor, está ligado a uma área diferente da vida. Então, se eu for acompanhando chakra por chakra, eu consigo conversar sobre várias áreas da vida. Então, foi meio que nesse sentido que eu segui esse caminho, né? E aí que legal, que legal. Então, dos seus livros tem 2 de poesias. Isso. E os outros são romances, né? Isso. E pelo que você falou, eu consigo imaginar que cada um representa um momento, assim, da sua vida. Total, né? total. Então, acho e assim, para você, muito provavelmente, eu acredito que sim, que isso é muito claro, essa meio que divisão, né? Cada livro representa uma fase da sua vida, e o curioso que você falou de Anseios, você falou que é um livro que você gosta muito, que é o seu primeiro livro. E eu tava pensando assim, pô, meu primeiro livro eu não gosto tanto. Eu penso porque é um livro que eu acho a minha escrita mais imatura, enfim, foi uma primeira experiência, então eu gosto como uma representação de algo que foi concluído, mas a história em si eu não gosto tanto. E você acredita que o fato dele ser um livro que você escreveu, que você publicou, e o próprio nome diz que são os anseios, né, questionamentos, as dúvidas e tudo, antes de você se assumir, ele é importante por conta disso, do tipo, como que era o Vitor antes, e os outros livros, né, o Vitor, depois que sua vida mudou muito, né? Sim. Então, tem essa divisão, assim, para você também? Tem, Anseios ainda assim, eu gosto muito, eu gosto muito da história, sabe, do que foi construído, da ideia que eu tive. Eu achei que foi uma sacada muito interessante, assim, de como que eu construí a coisa toda. Mas ele é um livro que, para mim, ele, durante um período, principalmente depois que eu comecei a fazer terapia e tal, né, aliás, até foi um pouco antes, quando eu estava nesse período mais delicado da minha vida, minha saúde mental, sim, era um livro que me trazia um retrogosto, assim, sabe? Ele me dá um eu tenho a capa dele aqui, também tem um banner, assim como eu tenho esse banner aqui, eu também tenho outro. E aí, só de olhar para a capa, ele já me trazia um negócio meio esquisito, porque me lembrava muito de um período muito triste, que era muito complicado de viver. E eu tive um período em que eu fui reler esse livro,
E eu fiquei mais triste ainda de ver que muita coisa que eu havia escrito lá ainda estavam acontecendo na minha vida. Então eu senti aquela sensação de, caramba, eu não amadureci, né? Eu escrevi o livro com 21 anos, eu estava com quase 30 e a minha vida parecia muito ainda do livro. Isso me trouxe um mal-estar bem grande, assim, sabe? Mas aí, justamente com a terapia e tudo mais, você começa a entender que isso faz parte mesmo, sabe? Que isso é natural e que mesmo o amadurecimento ele está vindo, sabe? Não vem da noite pro dia, ele faz surgir. Então, e tudo o que aconteceu, apesar desses transtornos, assim, o Anseios, ele ainda é um livro, e mesmo que ele sendo muito contido e muito camuflado, ele ainda é muito honesto. Então, tem ali um pedaço da minha alma mesmo, tá lá. Sim. Então, isso ninguém vai tirar. Mesmo que a pessoa leia o livro e ela não goste, ninguém vai poder falar que o livro não é autêntico, porque ele é meu. Sim. É a minha vida que tá lá. Então, se gostou, não gostou, envelheceu bem, envelheceu mal, isso vai das referências de cada um, mas é a minha vida que está ali, então ninguém vai tirar. Então, esse é o lance que me faz ter muito orgulho assim, do livro, de saber que ele foi muito sincero dentro daquilo que eu podia ter feito, e sabendo que era o start. Eu queria mesmo que ele fosse um livro de apresentação, sabe? Um livro de... como eu já tinha ensaiado algumas outras histórias que eu não cheguei a publicar, essa foi uma história que eu falei, não, essa aqui eu vou escrever para publicar. Sim. Esse vai ser meu cartão de visita, para mostrar o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, né? Legal. Mostrar o potencial que eu tenho. Então, eu acho que é um bom caminho, assim, que eu segui, porque eu trouxe uma boa ideia, trouxe uma história, trouxe verdade, e acho que foi um bom start, sim. Que legal. Eu vou querer voltar no seu último livro, mas antes eu quero abordar um assunto que eu só estou abordando porque você falou que era um tópico para a gente falar pela pauta, você falou bastante aqui agora também sobre saúde mental. Você falou aqui brevemente, né, de alguns momentos, épocas difíceis que você passou, e muito disso que você passava foi resolvido com terapia. Né? Se você, né, sentir a vontade de detalhar um pouco mais sobre isso e como, né, que a terapia entrou assim, na sua vida, e a importância que você vê para, tudo bem, resolver situações pontuais, mas também eu vejo muito hoje a terapia como algo que a gente tem que fazer recorrente, sempre, mesmo a gente não precisa de um trauma ou uma situação difícil para recorrer. A gente pode fazer mesmo quando está tudo bem, igual a academia, né? Sim. Você tem que trabalhar o corpo físico mesmo, né? Sim, aparentemente sem precisar, né? Concordo. Inclusive, eu até acho que o momento ideal para você realmente procurar terapia é quando você já está um pouco melhor. Você não precisa estar no fim do poço. No fundo do poço, às vezes você não consegue se orientar o suficiente para começar um processo terapêutico. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, em 2019, eu tive um momento muito, muito delicado. A cabeça estava totalmente esfarelada. E aí foi... mas eu estava com um trabalho que era um pouco instável, então eu não tinha grana, assim, uma segurança financeira para poder iniciar um tratamento eu colocasse psicanálise, né? Então não tinha como eu começar a análise naquela época. Daí eu troquei de emprego, comecei a trabalhar na televisão, e aí o salário não era o maior do mundo, mas pelo menos vinha todo mês certinho, né? Então tava ali, era uma segurança financeira maior que eu tinha. Então aí quando eu vi no jornal um anúncio lá da minha terapeuta, né, que ela estava começando a atender um escritório novo aqui em Santo André, e aí eu fui, e ela fazia, a proposta de trabalho dela era escritoterapia. Então, a partir da escrita, né, você chega na sessão, você escreve, nos primeiros 10 minutos, ela pede para você escrever sobre algum tema, e a partir daquilo que você escreve, que vai guiar o atendimento, né, a sessão daquele dia. Então, eu comecei procurei ela, a gente teve uma super sintonia, e a gente começou a fazer esse atendimento. E aí, justamente por conta desse olhar da psicanálise, que lida muito com a questão do sonho, né, do se ver no outro, né, de se projetar no outro, isso enriquece muito também o lado da escrita, né, de produção literária, porque você, né, quando você cria um personagem, aquele personagem, ele é um reflexo de você. Inconscientemente, ele é um reflexo de você também, né, ou de uma parte sua. Então, a terapia foi me ajudando muito em todos esses âmbitos, né, e foi muito assentando as bases, assim, para eu conseguir
voltar a ter tesão de vida mesmo, né? Voltar porque eu estava num momento que eu realmente, tipo, por mais que eu já estivesse um pouco melhor por conta da do trabalho, né, que eu fui trabalhar na televisão, nunca tinha trabalhado na televisão, então, assim, eu não tinha nem tempo para poder ficar triste, sabe? Você tem que ir lá, trabalhar, me adaptando com aquele novo ambiente, então, já não tinha mais tanto, já não estava mais tão no fundo do poço. Isso me deu base para que eu conseguisse começar a subir, né, sair do fundo do poço com as minhas próprias pernas, sem precisar de alguém me puxando, sabe? Então, mas a terapia, ela teve muito esse papel de trazer essas reflexões, de me fazer voltar a ter tesão de vida, de voltar a enxergar as coisas a longo prazo, saber, reconhecendo meu potencial, voltando recuperando minha autoestima, recuperando meu, sabe, meu senso de valor, né? Porque você fica no momento em que você fala, meu, eu não valho mais a pena, porque eu não tenho o que eu consegui até agora, é o que vai ter pro resto da minha vida. Daqui para frente não vai ter como evoluir, porque eu não sou bom o suficiente para isso, ou porque o mundo não sorri para mim o suficiente. Então, encerra aqui que para mim já deu. Então, aí a terapia foi me fazendo recuperar um pouco essa vontade de viver, de entendendo que não, que eu ainda sou muito jovem, que tem muita coisa ainda para eu viver, muita coisa boa para eu viver, e que terão também momentos ruins. Então, recentemente, nesse ano mesmo, quando eu estava para lançar esse livro aqui, entrei no buraco terrivelmente, então já tive que sair do buraco de novo. Então, assim, faz parte, né? E aí o processo terapêutico, ele vai justamente, e é bom de ter um acompanhamento contínuo, né? Que eu tenho até hoje com a minha terapeuta, que inclusive é quem assina, ela é escritora também, e ela quem assina a orelha do livro. Que legal. Ela tem justamente esse trabalho contínuo para que eu, quando surgir uma situação nova, né, uma demanda nova da vida, eu já tenho ali um trabalho ali de alguém para me dar um suporte. Isso é realmente muito importante. E a terapia ajuda também, assim, né, que você fez um tratamento, resolveu todos os problemas da vida, acabou as mil maravilhas, né? Mas te ajuda a lidar muito melhor com os problemas que vão correr dali para frente, né? Te dá um suporte, te dá uma base muito boa, e isso para mim é um principal ponto assim que justifica o acompanhamento recorrente, né? Você não tem que parar depois que você acha que você está bem, porque a gente não sabe, dia de amanhã pode acontecer diversas situações que a terapia ajuda a lidar melhor com os desafios que ainda vão surgir, né? Isso. E é sempre muito, muito vantajoso você ter esse suporte ali, sabe? Quando surge alguma situação nova, mesmo quando você acha, não, já está tudo certo, está tudo resolvido, mas tem sempre alguma vírgulazinha ali que você pode melhorar, e muita coisa é uma briga, assim, interna, né, que a gente tem que entender, que a vida também funciona muito por ciclos, né? Então, algumas coisas, elas vão voltar a acontecer, vão se repetir, porque tem muita coisa que está muito lá encravada na nossa cabeça, coisa que vem da infância. Então, alguns ciclos vão se repetir, e você vai ter que trabalhar eles de novo, entendendo que o processo de evolução nunca é linear. Então, assim, tem isso, né? Sim, depois você sobe, depois você desce, depois você sobe de novo. E é isso, assim, sabe? Eu acho que, para mim, realmente, o que foi muito difícil para mim nesse ano foi entender que esse processo é natural e que eu não tenho que ficar culpando por isso, sabe? Mas depois que você entende, a coisa fica fica um pouco mais fácil lidar com a vida, com o dia a dia de uma forma geral, né? Que bom que você encontrou essa terapeuta, que inclusive foi além, né? Ela ainda escreveu para o seu livro. Isso é um ponto bem importante. Eu acho que fica como recado aqui para quem está nos ouvindo. É isso, né? Não ter esse preconceito, esse medo, esse receio, procura. E outro, né? Não precisa estar mal. Então, mesmo que a vida está tudo bem, procure, que eu acho que é bom. É bom ter ali um porto seguro para você abrir, conversar, né? Nem que seja uma terapia mais leve inicialmente, mas ter um profissional ali para te ajudar, muito importante. Concordo muito. E vamos voltar no seu livro. Você mostra ele de novo, né? Pra gente ver. Tô vendo só o banner no fundo, eu quero ver o livro mesmo. Que legal, cara. Que lindo. Adorei assim a capa, o projeto gráfico dele. Ele já tá lançado, já tá disponível. Já tá disponível no site da editora Penalux, né? Que é a editora que lançou. Ela lançou tanto esse livro quanto todas as Triste História do Fim do Mundo. Já está disponível. Em breve também vai estar na Amazon também. Eu estou preparando material ainda para entrar no Kindle Unlimited.
e em Então breve... você ainda está nesse processo ainda de lançamento, disponibilização, tá muito recente ainda, né? Isso. Oficialmente ele foi o lançamento da Noite de Autógrafos que a gente fez vai fazer um mês mais ou menos, né? Mas assim, processo de divulgação de livro é sempre longo prazo, né? Então é tudo muito recente, né? Então, o livro tem essa vantagem, né? Ele, por mais que você tenha feito o lançamento há um mês, não quer dizer que hoje, né, se perdeu. Ainda você tem muita lenha para queimar ainda do livro em si. Que legal. E o evento você fez presencialmente? Foi presencial. Foi na sua cidade, Santo André? Foi em São Bernardo, que é a cidade próxima, a cidade vizinha. E foi muito bacana, assim. Entendimento incrível. E um dado curioso que você falou é o segundo livro com a Pentalux, né? Isso. Como que... Eu imagino que é uma parceria que tem dado certo, senão você não estaria no segundo livro com eles, né? Então, acho que é uma coisa meio que lógica, assim, mas como tem sido esse contato, assim, com a editora do primeiro livro? Porque não é... Anseios foi com uma outra editora. Isso. Sobre Amores, Mágoas e Passagens foi uma autopublicação, e agora os 2 últimos livros com a Pentalux. Como que foi esse processo com a editora? Então, é muito... quando a gente está muito no começo, né, é bem mais difícil, assim, para Anseios, né, encontrar uma editora foi um processo bem delicado, mas, assim, você vai no freestyle, né, então, eu mandava... Vai com o que tem, né? Imagina, você mandar cópia impressa hoje em dia para editora, ninguém lê, imagina, sabe? Então, tipo, e eu fiz isso, mandei para um monte, então, assim, gastei dinheiro à toa, bobagem total. Mas aprendizado também, né? Tipo aprendizado. Hoje em dia, né, graças a Deus, essas redes sociais, elas estão, às vezes elas atrapalham, mas elas também ajudam muito. Sim. Então, eu tenho recomendado muito para as pessoas, quando vai procurar alguma editora, manda lá um inbox na editora, ou manda um e-mail, pergunta, tá aceitando o original? Não tá aceitando? Tá aceitando por qual via? Como eu devo mandar? O que vocês querem que eu faça? Sim. E aí você vai tendo tem que ter uma formação prévia ali para não queimar cartucho, não gastar dinheiro à toa. Exatamente. Né? Então, aí você já vai... aí foi isso que eu fiz com o texto História do Fim do Mundo, né? Eu já fui direto nas editoras, já no caminho que elas estavam me indicando, e aí foi bem rapidamente, eu fechei contrato com a Pentalux, e as coisas foram fluindo, assim, aí com todas as cores do mundo, eu nem mandei para uma outra só, porque elas tinham sugerido ali uma proposta, mas eu também não curti tanto, e aí eu decidi mandar direto lá para a Pentalux, que eu sabia que era mais garantido, sim, sabia que ia ser um serviço bem feito, e foi isso. Então, foi legal. Acho que de todo o ciclo, né, de produção, divulgação de livro, né, a parte que você consegue indo evoluindo de uma forma muito mais prática, assim, né, tipo, daquilo que é evolução mesmo sua, né, do que depende muito do seu esforço, essa é a parte que você mais consegue avançar, sabe? Quando você começa a entender os traquejos que você quer, começa a fluir um pouco mais fácil. Outras são mais difíceis. Tem menos dor de cabeça, as coisas acontecem de uma forma um pouco mais previsível, né? Você consegue se planejar melhor. Sim, entendo bem. E Vitor, tudo bem que o lançamento é muito recente, mas quais são os seus planos? Assim? Chegando no final do ano, 2023, já planeja alguma coisa para 2024? Como que tá girando aí para você? Por enquanto eu estou bem focado mesmo em falar de todas as cores do mundo, né? Esse é um livro que, para mim, ele é muito, muito simbólico, assim, sabe? Ele tem ele representa um momento da minha vida que ele foi muito, muito positivo, assim, sabe? Sim. Como os outros livros, eles refletem muito questões de traumas e de luto e de coisas que não foram resolvidas, né? Esse foi um livro em que eu tentei trazer também, traz bastante trauma, mas eu queria muito trazer um aspecto mais positivo, mais de luz, de boas experiências, de boas sensações, boas emoções, né, de momentos em que eu tentei escrever. Isso era uma questão que até na faculdade eu tinha um amigo que falava muito sobre essa. Ele tinha uma certa fixação, assim, por essa questão de como que a melancolia, ela é inspiradora, né, ela é mais inspiradora do que a alegria. E para mim eu queria muito me desafiar a escrever literatura a partir da alegria, a partir do bom sentimento. Tem também sentimentos negativos, porque, né, a gente não é uma coisa só, a gente é tudo, tem um lado positivo e um lado negativo, mas eu também queria trazer muito esse lado positivo. Então, para mim, esse é um livro que, para mim, ele tem esse simbolismo muito, muito, sabe, denso, assim. E eu lembro que
quero conseguir trabalhar ele mais, sabe? Dar um pouco mais de longevidade para ele, então talvez eu atenue um pouco, né? Eu sei que vão ter ainda mais 2 eventos de lançamento, né, que eu quero fazer agora em outubro. Talvez depois desses eventos eu dê uma atenuada um pouco, mas eu quero continuar falando sobre os temas que eu falo, pelo menos principalmente nas minhas redes sociais, divulgando os textos, divulgando os assuntos para tentar trazer mais reflexões sobre aspectos positivos também, né? Não ficar que legal. Coisas negativas, ainda mais para frente, aí eu volto a falar de trauma, eu volto de coisa que não está resolvida. É um bom você falar, a vida são ciclos, né? Então, Isso. Você está falando de uma temática mais aberta, mais feliz, literalmente mais colorida, mais alegre. Isso. Mas nada impede de você depois falar de uns temas um pouco mais delicados, mais tristes, mas enfim, acho que a flexibilidade que o autor tem, né? E você vai se testando ali, né? Você vai amadurecendo como escritor, né, livro após livro, e vai te dando talvez um pouco mais de coragem para escrever também sobre coisas que você nunca escreveu, explorar novos caminhos, né? Essa foi bem a proposta mesmo desse livro, né? De todas as coisas do mundo, eu já estava querendo, porque eu tenho assim, sempre tem aquele tema que é mais recorrente, né? Sim. Mas eu tenho tentado, para mim, o tema que é recorrente nas minhas obras são relações humanas, né? Acho que esse seria o fio condutor que liga todos os meus livros. Mas eu queria que cada um, pelo menos, tivesse uma cara nova, uma roupagem nova, e tivesse um sabor diferente, um tempero diferente, sabe? Então, acho que esse livro foi o livro que eu tentei investir nisso de forma mais pesada, de, numa única obra, trazer diferentes emoções, diferentes caminhos, diferentes áreas da vida, construindo uma coisa que seja fosse coesa, no final das contas, sabe? Então, acho que foi esse o objetivo. Estou satisfeito com o trabalho, né? Mas eu quero dar mais visibilidade, dar mais... fazer com que esse assunto renda mais. Sim. No fundo você tem muito gás ainda, né? Para queimar, muita ideia, muito livro para compartilhar com a gente no futuro. E, bom, Vitor, queria agradecer pela conversa que a gente teve. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre sua história, sobre seus livros, e desejo o maior sucesso do mundo, assim, para o seu livro novo e também para as futuras publicações. Muito obrigado. Eu espero, em breve, também alguma novidade aí, porque a gente está sempre mexendo num arquivo outro, né? Mas quando tiver novidades, aí eu volto a procurar vocês também, tá bom? Perfeito. Pode entrar em contato. E, antes da gente encerrar, fala pra gente qual canal que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, os seus livros também. O meu Instagram, né? O meu Instagram e Twitter é o VHBFélix, @VHBFélix. O site, deixa eu confirmar, é victorhugofelix.com, isso. Aí lá no site vocês têm acesso fácil aos livros, alguns trabalhos meus, textos, tem um blog pessoal também, que lá tem algumas reflexões e algumas coisas que eu quero trazer também em breve também. E é isso. Que bom, que ótimo, obrigado e abraço. Até mais, Vitor. Obrigado. Até.